Mas que bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu estava me recordando, eu acho que essa é o quarto momento, o quarto encontro nosso. Quinto encontro. Alguém lembra quem esteve em todos aqui? Esteve, né, Maico? Marcelo esteve aqui também. Você pode me falar, Maico, alguma coisa que a gente já tratou aqui, já conversou? Lembra de alguns temas que já foram abordados aqui? Lembra alguma coisa para compartilhar aí, pessoal? Eu não lembro o nome do rapaz lá, que é seu amigo lá, mas é... Qual dos? Trabalha com marketing, se eu não me engano. Ah, tá, o Luiz. Ele falou sobre criatividade no reino de Deus, né? Ele foi bem bacana. Legal. Lembra mais alguma coisa? Marcelo trouxe também um momento. Marcelo trouxe. Keison trouxe um momento. Isso. O Saulo Não lembro o tema dele. Ele falou sobre o propósito, né? Ele falou um pouco. Ó. Legal. Então, eu sei que tem pessoas aqui que acho que nunca nem participaram desse momento aqui. Eu quero explicar aqui, bem rapidamente, um pouquinho qual que é a nossa principal intenção em ter esse momento. Eu estava até fazendo aqui na minha oração, e eu entendo, quando eu leio a palavra de Deus, né, que o que Deus deseja de nós, como filhos de Deus, é que a gente venha glorificar o nome dEle em tudo que a gente faz. E existem alguns temas, alguns assuntos que, infelizmente, ao longo do tempo, estou falando para quem é bem de igreja, que agora vai entender que alguns assuntos foram muito deturpados, né? Assuntos mais assim envolvendo dinheiro, prosperidade, né? Então, eu tenho 37 anos, mas quando eu era pequeno eu me lembro de uma época que surgiu, né, nas igrejas, em algumas igrejas, a teologia da prosperidade. E infelizmente essa palavra ela foi ficando até deturpada, assim. Muitas pessoas não estavam lidando muito bem, né, com prosperidade, dinheiro, Bíblia, e muitos ensinamentos errados a respeito disso, né? O apóstolo tem um seminário aqui de finanças, ele aborda muito mais profundo isso, mas quem já é de tempo de igreja vai lembrar, né, que existem as duas pontas. Então, se difundiu um ensino que prosperar, ter recursos, enriquecer, era sinônimo de uma espiritualidade rasa. Então, na verdade, falavam que quanto mais pobre você era, ou seja, menos dinheiro você tinha, mais espiritual você era. Mas, por outro lado, a gente via numa outra ponta a teologia da prosperidade. Então, homens, né, pensando e pegando alguns textos e ensinando uma prosperidade que não era bíblica, né? Então, eles usavam a Bíblia para estabelecer um pensamento, e isso acabou gerando uma grande confusão e um estrago no corpo de Cristo. Se eu for perguntar para alguém que já é mais de tempo aqui, de igreja, provavelmente vai conhecer alguém que já se machucou com relação a isso. Então, a gente tem alguns temas que, na verdade, são mais delicados de se tratar na igreja mesmo. A gente vai para a área da política também, e é um erro a igreja não conversar acerca disso, né? Mas a gente tenta, de uma maneira bíblica, conversar sobre tudo, né? E é nesses ambientes que a gente conversa. Mas, quando a gente vai falar sobre recursos, dinheiro, prosperidade, a gente vai ver a Bíblia abordando esse tema mais do que propriamente salvação. Então, se Deus deu uma ênfase nesse assunto, é porque tem alguma coisa muito importante para a gente entender aqui. E um dos nossos principais objetivos aqui é equipar os santos. Ou seja, todo mundo tem algum talento, todo mundo vive uma vida profissional e tem algo para compartilhar com o outro. São experiências que a gente vive, irmãos dando testemunho. O Marcelo já pôde falar um pouco sobre a empresa dele, ele é empresário, tem um negócio dele, né? O Felipe também tem. E a gente vai crescendo. Mas o mais importante é o seguinte: a Bíblia fala sobre prosperidade. Então, vocês entendem que todo mundo precisa desejar prosperar? Sim ou não? Sim. Agora, nós temos que fazer isso do jeito certo. Então, é exatamente esse é o propósito aqui. É entender qual é o jeito certo de eu prosperar. É entender o real propósito. Cara, por que Deus me deu a empresa que eu tenho? Né? Qual é o principal objetivo? Será que o simples objetivo da minha empresa é só ter um bom faturamento no final do mês e eu acumular riquezas, acumular dinheiro? Então, ao longo desses encontros, a gente já pôde falar muito a respeito disso. E agora a gente vai para uma nova fase. Eu estava até conversando com a Fernanda que, na verdade,
até uma série assim, de pensamentos que se aplica aqui para a igreja local toda. Até por isso que eu falei no vídeo. Eu falei assim, olha, se você não é empresário, não importa com o que você trabalhe, venha para cá. Porque são princípios da palavra que, uma vez aplicado na nossa vida, sem sombra de dúvidas, a gente vai frutificar e vai prosperar muito. E é interessante ressaltar também, a gente dentro da igreja, a gente fala muito a palavra prosperidade, né? Mas aqui já foi muito ensinado, a gente sabe que a prosperidade ela não tem a ver apenas com dinheiro, né? A prosperidade é você entrar num lugar de bênção onde o Senhor toca todas as áreas da sua vida. Mas, sim, recursos respaldam, sim, a prosperidade que você tem, sem sombra de dúvidas. E, dito isso, aí depois eu vou abrir um pouquinho. Antes de eu falar aqui, eu queria... Eu até falei para o Felipe, você vai dar um testemunho domingo de algumas coisas que têm acontecido na sua vida e tal. Ele vai testemunhar de uma maneira mais completa domingo. Mas o Felipe, ele é um exemplo muito legal da gente enxergar nele o que Deus tem feito. Ele, há alguns anos atrás, não vou me lembrar bem exato a linha do tempo, Felipe, mas você pode falar aí daí, ele trabalhava como funcionário numa gráfica, né? E jamais passou na cabeça dele um dia ele ser dono dessa gráfica, né? E ele foi dando alguns passos que ele entendia que era correto de se dedicar, de levar trabalho para casa, enfim. E aí surgiu, há alguns anos, né, Felipe, a oportunidade de ficar lá com a gráfica do ex-chefe dele lá, que estava vendendo, e ele acabou ficando. Mas ele fala, né, ó, pastor, a partir do momento que eu vim para a igreja, comecei a receber os ensinamentos e entender princípios da palavra, e aplicar esses princípios na minha vida, virou uma chave na minha vida profissional. E no reino de Deus é isso, né? As leis que o próprio Deus estabeleceu, elas são imutáveis. Então, uma vez que você se posiciona e começa a viver essa realidade, realmente Deus vem com o seu favor e coisas maravilhosas começam a acontecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu aí, sei lá, acho que... Quanto tempo você está aqui, Felipe? Liga o microfone, daí acho que... Tá ligado? Uns 3 anos. Uns 3 anos, né? E eu me recordo de várias vezes que a gente foi lá, né, na gráfica, a gente orar e conversar. E assim, era até assuntos densos, né? Porque a gente tinha que sempre falar de coisas bem profundas a respeito do reino de Deus. E às vezes eu saía de lá e falava assim, nossa, eu precisava falar tanta coisa para o Felipe, mas o Espírito Santo falava, não, calma, vai aos poucos, porque, na verdade, tudo tem a ver com o coração, né, gente? Princípios, você entender sobre generosidade, você ser um semeador no reino, entender que o teu negócio, o principal objetivo é você prosperar para você poder repartir e financiar o reino de Deus, fazer com que a mensagem do evangelho chegue mais longe. Então, todo o dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos tem um objetivo, né? O fim não é apenas a gente gastar com nós mesmos, porque Efésios fala sobre isso. Então, o trabalho que a gente recebeu, o dom que a gente recebeu, a habilidade que a gente recebeu, a gente desfruta do fruto, né, do nosso trabalho para sustentar a nossa casa, mas para repartir, para impulsionar, para sustentar, muitas vezes, pessoas que não têm, e financiar o reino de Deus, fazer a mensagem ir mais longe. E quando a gente não entende isso, é bem complicado. E ao longo desse tempo, você foi entendendo isso, né, Felipe? Sim. Dando passos de fé. Quer falar um pouquinho a respeito disso? Assim, minha carreira profissional, para quem não sabe, já que tu comentou, eu trabalhei, bem resumidamente, como colaborador numa gráfica durante uns 10 anos, onde eu entrei ali para literalmente cortar papel, carregar pacote e assim por diante. Eu não sabia nem mexer em computador e tudo. E o meu ex-patrão, ele foi me ensinando ali, a mexer no computador, mexer num sistema, e ali eu fui aprendendo nessa empresa. Então, no decorrer ali desses 9, 10 anos, eu aprendi todos os processos dentro da empresa. E como tu falou, nunca imaginei, eu vou trabalhar dessa forma aqui porque um dia essa empresa vai ser minha. Não tinha recurso, não tinha... Enfim, aos olhos humanos não era possível isso. E sempre sendo correto em tudo, no que eu vivia. Claro, no começo da empresa, na adolescência, tive ali minhas falhas e tudo, mas sempre pensando em ser correto, sempre trabalhando como se a empresa fosse minha, mas não pensando que um dia essa empresa vai ser minha.
E 2017, mais ou menos, o meu ex-patrão resolveu fechar essa empresa. Ele teve alguns problemas pessoais e tudo. Ele tinha 14 anos a gráfica. Dos 14 anos, eu trabalhei 9 a 10 anos com ele. E ele chegou, foi em outubro de 2017, falou: eu vou fechar a empresa. Chamou eu, mais 2 meninos que trabalhavam. E eu vou fechar a empresa, mas vou pagar o acerto de vocês, tudo certinho. Então, fiquem tranquilos, porque vocês não vão sair de mão vazia. E eu, poxa, comecei minha carreira em gráfica, mexendo com papel. Eu falei, eu vou sair daqui, pegar meu acerto e vou entregar um currículo em outra gráfica. Daí, passado esse tempo ali, a gente seguiu trabalhando ali da mesma forma. E ali, um mês depois, novembro daquele ano, eu tive uma ideia e cheguei nele e falei: eu tenho vontade de assumir a empresa. Sem nenhuma expectativa, assim, né? Eu falei, puxa, vou tentar, talvez é minha mudança de vida, ou vou continuar a ser colaborador em outra empresa. E daí ele falou: não, cara, não tem como. Você tem algum dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro nenhum, cara. O que eu tenho é o meu acerto que você tem que me pagar. Ele falou: eu estou correndo atrás para poder, inclusive, pagar o teu acerto, né? Porque vou tentar vender a empresa, vender as máquinas para pagar o acerto seu e dos meninos que trabalham. Mas, puxa, não tem como. E daí passou novembro, início de dezembro, eu lembro que 2 ou 3 empresários foram até a gráfica, ver a empresa, conhecer, para comprar. E os caras chegavam e falavam: cara, eu quero, de toda a empresa, eu quero essa máquina aqui só, essa máquina me interessa. Ele falou: não é a empresa. Se for vender máquina por máquina, não vai valer a pena para mim. E daí foram uns 3 empresários, donos de outras gráficas de Curitiba. E, enfim, ele não conseguiu vender a empresa, nem máquinas e tudo, não conseguiu levantar o dinheiro que ele queria. E ele me chamou para a sala dele, isso no início de dezembro ali de 2017. Falou: estava pensando, conversei com a minha esposa, e qual que é a tua ideia? Falei: cara, minha ideia é assim, eu tenho um valor para receber, eu me proponho a você deixar de me pagar um valor e o restante eu pelo menos ter um capital assim para iniciar a empresa. Eu conheço os processos, conheço os clientes e tudo, então acho que é bom que eu continue, porque a empresa vai continuar. Daí ele pensou durante uma semana, falou: não, vamos fechar negócio então. Eu tenho que te pagar um valor X, desse valor eu vou te pagar a metade, e a outra metade fica como entrada, e por mês, durante 3 anos, você vai me pagar um valor X por mês. Eu falei: fechou. Daí, assim, foi uma mudança de vida para nós, né? Para minha cabeça, para minha esposa e tudo. Eu falei: eu sempre fui funcionário, de repente, sim, de dezembro de 2017 para janeiro de 2018, eu tinha uma empresa ali que só dependia de mim, da minha esposa e das pessoas que estavam iniciando, que um deles é meu irmão, que está comigo até hoje. E daí a gente iniciou ali uma nova trajetória. Não foi fácil, foi bem complicado no começo, assim, foi bem trabalhoso, estressante, eu não sabia qual era o dia de amanhã, mas eu sempre procurei trabalhar dentro dos princípios, assim, né? Eu caminhava já com Deus nessa época. Eu falei: é tudo correto, é tudo certinho, tudo dentro dos princípios de Deus. E, assim, Deus foi abençoando, foi enviando novos clientes. Alguns clientes a gente acabou perdendo nessa transição. Logo depois a gente ficou 6 meses no Cristo Rei, onde era a empresa antiga. Só que o meu ex-patrão, ele tinha uma dívida fiscal de mais de R$200 mil, então eu corria o risco de chegar ali não sei como que fala do governo, lá um oficial de justiça, e acabar entendendo como se aquilo fosse uma manobra de dívida, né? Uma manobra fiscal, como se eu tivesse mudado de CNPJ para esquecer aquela dívida antiga.
Então a gente ficou assim durante um ano nesse impasse. Poxa, vai que a gente assumiu, daqui 3 meses vem um oficial e toma tudo, as máquinas, tudo que a gente assumiu aqui, e fala, não, cara, é uma nova empresa, mas é o mesmo ramo e você só assumiu as máquinas e tudo, e então o governo não entenderia como, não, o Felipe é um cara legal, assumiu, um cara de princípio. Então a gente tinha também um processo de sair daquele lugar. 6 meses depois a gente saiu, a gente foi para o centro, onde a gente está até hoje, e foi um período também bem complicado. Eu tive um acidente 1 semana depois que a gente mudou para o centro. Tive um acidente de moto, fiquei praticamente 6 meses sem poder andar direito, enfim, foi bem complicado. De casa, tendo que falar o que tinha o que os meninos que trabalhavam comigo tinham que fazer. A máquina você liga no tal botão, para imprimir você aperta tal botão. Então foi esse processo, e Deus foi sendo bom assim em todo momento. Resumindo um pouco mais, a gente chegou na Yarn, né, uns 2, 3 anos atrás, e a gente chegou com a empresa no vermelho, assim, literalmente. A gente chegou com a empresa mal, assim, eu, família, a gente estava num período bem conturbado. Daí a gente chegou na Yarn, conheceu o pessoal, conheceu o Du, o apóstolo, a profeta, chamamos eles para irem lá em casa orar por nós, eles foram, a gente compartilhou como que a gente estava naquele momento, né? Tipo, empresa no vermelho e tudo, oraram, a gente seguiu caminhando debaixo dos princípios de Deus, ali sempre sendo correto. Uma história que eu lembro muito forte nessa questão de princípio foi, antes ainda de eu vir para a Yarn, um cliente da Rumo Logística, um cliente grande, uma época um vendedor entrou em contato comigo, fez uns materiais, e a gente estava assim, muito mal financeiramente. Fez uns materiais, a gente pediu uns materiais, a gente produziu, fez a nota fiscal e tudo. 1 semana depois, ele falou, cara, tem um esquema dentro da empresa, ali com o pessoal de vendas, que você não consegue fazer uma nota, um valor um pouco maior, assim. O cara queria, tipo assim, fazer uma nota de um trabalho de 1.000, ele queria que eu fizesse uma nota de 5.000 para ele, e a metade desse valor da nota, do valor do material e do valor da nota, ele devolveria para a empresa, né? E foi um momento assim que até hoje eu falo, foi um divisor de águas, porque a gente precisava muito daquele dinheiro. Ele falou, esse dinheiro aqui vai salvar a gente por 1 mês ainda, né? A gente vai seguir em frente. Conversei com a Jaque e tudo. A gente falou, não vamos aceitar isso. E ele estava já direto fazendo os materiais. Ele ligou e falou, daí, vamos fechar e tal. Eu falei, cara, não tem como. O material é R$1.000, eu tenho que fazer a nota nesse valor, não tem como fazer. Ele, não, então beleza, eu vou falar aqui com o pessoal. Ele nunca mais voltou a falar conosco, nunca mais produziu com a gente, mas a gente ficou bem em paz. Então foi algo que eu lembro até hoje assim, do que houve. E daí, enfim, quando o Du e a profeta foram lá em casa, oraram por nós, ali a gente começou a ver Deus agindo, assim, a gente começou a ter um ensinamento, ter um direcionamento, ter uma cobertura, começou a vir para o culto direto, assim, começou a caminhar realmente com o corpo. Depois, daí, um tempo depois, eu fiz o Silce, eu e a Jaque. Naquela semana do Silce, a gente fechou o maior trabalho que a gente já tinha fechado em todo o tempo de empresa, na semana do Silce. Foi algo assim tremendo. Foi na semana também que arrombaram nosso carro, roubaram o step. Foi uma luta aquela semana, mas foi benção, a gente fechou um trabalho grande. E daí a gente entrou no processo de regularizar os colaboradores, né? A gente tinha tudo informal, assim, pagava salário, tudo certinho, férias, mas nada documentado, nada no papel. E daí acho que uns 4, 5 meses atrás a gente regularizou.
assinou a carteira deles, de todos os meninos, regularizou toda a parte burocrática, né? Que acaba a gente, como empresário, é uma parte complicada, porque você vai pagar mais imposto, né? Você registra o funcionário, você vai pagar mais imposto, vai ter mais contas. E foi num dia que o Du e que a Fernanda foram lá em casa, a gente falou, puxa, a gente sente muito de registrar, mas ao mesmo tempo é um valor que a gente vai ter a mais imposto. Daí, não, o certo é isso. Por mais que esteja imposto, vocês vão estar caminhando debaixo dos princípios. Daí a gente alinhou isso, uns 3 meses atrás, começou a aumentar o serviço, começou a ter mais serviço. Aí o detalhe é que, na pandemia, a gente foi morar dentro da empresa, né? A gente mora na parte de cima da empresa. Para quem não sabe também, não foi por escolha própria, foi por necessidade mesmo. Na pandemia, a gente foi morar dentro da empresa. E daí, há uns 3 meses atrás, começou a entrar alguns trabalhos. Falei, puxa, a gente precisa de mais espaço. O espaço que a gente precisa é onde a gente mora hoje, que é a parte de cima, né? Então, amor, vamos alugar um apartamento, vamos alugar uma casa, até a gente conseguir comprar alguma coisa, né? A gente aluga um apartamento, a parte de cima a gente livra, consegue ter mais espaço para trabalhar, para pôr os produtos, maquinário e tudo. E ficamos uns 2 meses procurando apartamento para alugar e pesquisa dali, pesquisa Essa dali. parte você não fala, você fala domingo só. Então, Essa isso. parte não. Domingo. Tá. Mas, cara, assim, Deus foi sendo muito bom em cada detalhe, assim, em toda essa caminhada, desde antes da gente estar aqui na Yarne, mas, ao mesmo tempo, depois que a gente começou a caminhar aí debaixo dessa cobertura, dos ensinamentos ali, tanto do pastor, da pastora, o apóstolo, a profeta, a gente viu Deus agindo no sobrenatural. Assim. Eu até era um cara muito ansioso, muito preocupado, e hoje em dia eu já sou cara, calma, cara, vai dar tudo certo. E é isso. Glória a Deus. Aleluia. Não, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Domingo ele vai falar melhor, porque não é tão simples assim. Ele deu passos de fé e ele começou a entender princípios que exigem muita fé em Deus e entrar num campo de semeadura, tipo, violenta mesmo assim. E aquilo, né? O apóstolo fala, quando você se preocupa com as coisas do reino, Deus cuida das suas coisas. É isso que começou a acontecer na vida dele. Mas, para todos vocês que estão aqui, eu já deixo um convite. Gente, se organizem, não falte nenhum encontro que a gente vai estar aqui junto. A gente vai tratar, hoje é bem curtinho, que é mais uma introdução, mas é uma série de 7 mensagens que a gente eu quero estar ministrando e a gente vai poder conversar a respeito disso. Muito importante e que se chama Uma Vida Abençoada. Então, acredito que vocês são abençoados, gente? Amém? Então, olhe para quem está do lado e para qualquer pessoa falar, cara, você é abençoado. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos garante isso em vários momentos e um dos principais fundamentos que eu uso esse texto, que está em Efésios, né, no capítulo 1, lá no versículo 3 e 4, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, então, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, qual que é o entendimento? Não, eu sei que eu sou abençoado, mas como é que eu acesso tudo aquilo que Deus tem para mim, né? E essa série de mensagens fala muito a respeito disso. Tem um livro, né, que depois vocês podem até procurar, que é um best-seller, né, do pastor Robert Morris, e eu gosto muito desse escritor, e ele tem um best-seller, né, que é The Blessed Life, ou seja, a vida abençoada. E ele estabelece ali vários pilares. Então, ao longo dessas aulas, só para explicar para vocês os temas, a gente vai falar um pouco sobre repartir com o estilo de vida, o princípio da multiplicação, eu sou generoso, derrotando o espírito de Mamon, o princípio do primeiro, que é essa introdução de hoje aqui, que é mais curta, a prova, é tudo sobre coração, lidere biblicamente seu dinheiro
e derrote Mamon. Então, assim, vai ser momentos bem preciosos e que eu tenho certeza, convicção, que se você receber essas sementes no coração e aplicar na sua vida, vocês podem ter um segundo semestre, ver algo se transformar na caminhada de vocês, na carreira de vocês, na profissão de vocês, e tudo isso também respaldado por uma própria palavra que Deus trouxe para vários ministérios, para essa casa também, que esse será um ano que muitas pessoas vão empreender. E o apóstolo trouxe lá no dia, acho que foi no dia 31 que ele deu essa palavra, do ano passado, ele enfatizou muito também as mulheres, né? Que Deus ia trazer estratégias, ia trazer ideias. E, então, não propriamente quem trabalha de forma autônoma ou tipo tem a sua empresa, mas independente do ramo. Né? E Deus ia trazer estratégias, ideias para você ter uma ascensão. Esse é o desejo de Deus. Amém? Mas Deus ele trabalha com princípio. Então, retomando um pouquinho o que eu tinha falado, não é porque pessoas infelizes no passado utilizaram de um princípio e apresentaram como uma mentira, é que esse princípio deixou de ser verdade. Então, a nossa responsabilidade é ensinar esse princípio e a gente precisa viver isso. Talvez você pode ter se machucado nessa área de finanças e de dinheiro, né? Eu acho que uma das perguntas que mais correm por aí nas redes sociais, sempre falando sobre dízimo, sobre dinheiro. Então, eu acho que isso aqui é muito bem claro, né? Para todos nós aqui, até quem fez integração vê bem isso. Mas eu queria falar rapidinho aqui com vocês, sem mais delongas, bem rápido assim, falar um pouquinho acerca do princípio do primeiro. Alguém já ouviu falar a respeito disso? O princípio do primeiro? Alguém arrisca aí alguma coisa? Já ouviram falar a respeito disso? Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente vê que Deus é um Deus organizado, sim ou não? Você vê desde Gênesis, a gente vê a própria criação, então em cada dia ele foi declarando algo e algo foi sendo criado. Então o nosso Deus é organizado. Se você pegar a própria palavra de Deus, as Escrituras, você pode desenhar uma linha do tempo onde todas as coisas acontecem de forma perfeita, né? É tudo muito conectado, é tudo muito claro. E se Deus, que é o nosso Criador, ele é organizado, Jesus era alguém que era organizado e ele estabelecia prioridades na sua vida. Por que nós não podemos estabelecer prioridades na nossa vida e ser alguém organizado? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em algum momento da nossa caminhada, a gente vai passar por uma situação complicada. O Felipe falou algumas aqui agora há pouco. Se você está desorganizado, sem sombra de dúvidas, você vai passar por esse momento sofrendo mais se você tivesse organizado, a sua vida organizada, sim ou não? De repente você está passando ali, passa algum problema no seu dia e você precisa pegar alguma coisa lá no armário da sua casa, muito importante. Se você é alguém organizado, você entra lá na sua casa, cara, eu sei que está lá no armário tal, eu deixei bem organizado e guardado, e rapidamente você pega aquele objeto. Se você é uma pessoa desorganizada, você vai ficar muitas vezes perdendo tempo em procurar isso. Já aconteceu alguma vez isso com alguém? Comigo já aconteceu. Então, assim, é só para ilustrar um pouquinho que a nossa vida ela precisa ser organizada. E é sobre isso que fala o princípio do primeiro. Então, existe um texto que estabelece esse princípio. A gente está falando de Antigo Testamento, né? A gente está falando sobre a lei mosaica. Então, tem um texto que está lá em Êxodo, depois vocês podem estudar melhor, mas se você quiser anotar, Êxodo, capítulo 13, é o versículo 1 e versículo 2. E o texto diz assim, eu vou correr aqui, tá, gente? E disse o Senhor a Moisés, então é Deus falando a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, quem é o primeiro em minha vida? A gente vai pegando um princípio bíblico e aplicando dentro das nossas vidas. Quem é o primeiro em minha vida? Só que existe uma forma bem prática, né, e material de a gente avaliar isso nas nossas vidas. A gente começa a analisar o todo. Se Deus vem primeiro na minha vida e na sua vida, todo o resto virá em ordem. Amém?
Então, assim, Deus ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Sempre, sem sombra de dúvidas. Nós temos filhos, nós temos casa, nós temos trabalho. E, infelizmente, muitas pessoas acabaram sem uma revelação do Evangelho, vivendo para trabalhar. Essa é a grande realidade. Vivem para trabalhar, mas, na verdade, não deixam o trabalho no lugar que ele tem, que é de direito. Né? Deus nos criou para viver um propósito. Nós temos um propósito aqui na Terra que vai muito além do que o nosso próprio trabalho. Agora, o próprio Deus ele trata o nosso serviço, o nosso trabalho com muito zelo. Né? Vocês, quem já fez aqui o seminário, sabe, né? A quantidade de textos, Deus falando a respeito disso, falando sobre o preguiçoso, falando sobre o ocioso, digno é o fruto de quem trabalha. O apóstolo Paulo ele vai falar aos Colossenses, aos Filipenses, em Efésios, fala acerca de condutas dentro do trabalho, a maneira que nós devemos trabalhar, como devemos trabalhar. Então, assim, a Bíblia é encharcada desse ensinamento, mas tudo só vai fazer sentido se nós entendermos o princípio do primeiro. E é isso que eu quero falar aqui rapidinho com vocês. Então, voltando. Então, lá antes, Jesus não tinha vindo ainda, você pega lá na época de Moisés, as pessoas faziam um sacrifício dentro do templo, sim ou não? Então, o que Deus falou para Moisés, olha, o primogênito, né, o primeiro filho, vai pertencer a mim, você vai, né, você tem que consagrar, ele pertence a mim. Só que isso não ficou apenas no filho, ele também fala, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, o que acontecia? Animais eram sacrificados dentro do templo, vocês lembram disso, né? Mas baseado na lei mosaica, eles tinham um padrão de animais impuros e de animais puros. E como que eu sabia qual que era um animal puro e um animal impuro? Quando você vai estudar, né, tem na Torá, a própria lei mosaica, eles vão estabelecendo isso pela própria raça. Então, a gente pega um exemplo do cordeiro. Então, o cordeiro ele era conhecido, tido como um animal puro, e o jumento ele era conhecido ali, tido como um animal impuro. Então, existiam várias famílias que tinham criação de jumento, como tinham de cordeiro, mas jumento ele tinha, assim, quase 100% o papel de fazer o trabalho de carga, de esforço. Então, existia esses sacrifícios que aconteciam lá. Então, esse é um princípio que está lá no Antigo Testamento, mas que ele continua e percorre por toda a Bíblia. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Esse era o princípio. Então, o primogênito ele deve ser sacrificado ou resgatado. Então, como que funcionava isso? Então, vamos supor lá que o Anderson ele tinha ali os seus animais e nascia o primogênito de um cordeiro. Então, baseado na lei mosaica, esse cordeiro ele era o quê? Ele era puro, correto? Então, se nascesse lá esse primogênito, esse cordeiro, esse animal que seria separado para quê? Para ser sacrificado no templo. Esse animal puro. Só que o princípio diz que o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Quem deveria ser resgatado? Era o primogênito daquele animal que era impuro, do jumento. Então, se nascesse ali o primogênito de um jumento, ele deveria ser resgatado. Mas como que acontecia esse resgate? O Anderson deveria pegar um animal puro para ser sacrificado para resgatar o impuro. Isso aqui é a sombra do que ia acontecer comigo e você, lá quando Jesus viesse. Então, Jesus é o cordeiro puro que foi sacrificado para que houvesse um resgate de quem era impuro. Então, eu costumo dizer que quando a gente está estudando o Velho Testamento, né, ele é a sombra do Novo. Tudo aponta para Jesus. Você vê o próprio Davi com aquela situação com os gigantes. Cara, está apontando para o que ia acontecer na cruz. Então, Jesus, ele é as festas das tribos. Jesus, ele está... o Velho Testamento, tudo aponta para Jesus. Então, a gente precisa carregar esse princípio conosco e a gente vê que percorre pela Bíblia toda. Então, vocês conseguiram entender? O princípio era, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Então, existiam essas duas categorias de animais, né, os puros e os impuros, e conforme eu expliquei para vocês, se nascesse ali o primogênito de um animal puro, ele seria sacrificado. Se nascesse do impuro, teria que ter um animal puro para ser sacrificado para que esse animal fosse resgatado. Esse era um princípio que foi estabelecido e a gente vê que ele percorre
na palavra de Deus toda. E a gente já vai entender como é que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Isso se chama o princípio do primeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Deus sempre vai vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Parece uma coisa tão simples e, sabe, de falar dentro de uma igreja, mas a gente precisa falar isso nesses dias, assim. Né? Porque, infelizmente, às vezes a gente vai negociando essas coisas. Às vezes, tem pessoas que acabam colocando outras coisas em primeiro lugar, não colocam Deus em primeiro lugar, muitas vezes colocam o próprio trabalho em primeiro lugar, a sua própria empresa em primeiro lugar. Né? Eu tenho comigo assim que Deus jamais vai te dar algo que te tire dele. Deus jamais vai te dar algo que tenha que ser dividido com o Senhor. Isso não existe ao longo da palavra de Deus. Deus é alguém que quer exclusividade. E Ele vem em primeiro lugar e a gente precisa ter isso bem forte no nosso coração. Com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com a nossa empresa, Deus vem em primeiro lugar. Então, quando a gente tem o entendimento desse princípio, a gente começa o quê? A estabelecer ordem em tudo que a gente faz. Porque o cristão ele não se move por necessidade, mas ele se move por propósito. Então, se você tem Deus em primeiro lugar, você entende o princípio do primeiro, você começa a estabelecer uma ordem em toda a sua vida. E você mesmo vai começar a ter discernimento com o auxílio do Espírito Santo para entender. Puxa vida, mas eu estou com X boletos para pagar. E, de repente, quando você para pensar, você tirou uma semana que você negociou muito o teu tempo com Deus, as coisas de Deus, porque o seu coração estava envolto de preocupação e você estava se movendo apenas para pagar aqueles duplicados, aqueles boletos. Será que isso já não aconteceu em algum momento? E é dureza escutar isso, porque Deus ele trabalha com homens de propósito e não com homens de necessidade. Porque se você é alguém que começa a negociar esse período com Deus, você não vive o sobrenatural. Você não entrega as situações diante do Senhor. Então, um princípio foi estabelecido. Deus vem em primeiro lugar. Eu vou trabalhar com êxito, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo para adquirir conhecimento, naquele período que eu estabeleci para trabalhar, eu vou dar o meu máximo, mas eu não posso ultrapassar a ordem que o próprio Espírito Santo me ajudou a estabelecer na minha vida. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas andam de uma maneira muito na desordem, assim. E a gente tem que entender esse princípio, ter Deus em primeiro lugar e todo o restante da nossa vida no devido lugar. Porque quando a gente vai negociando esse tempo, Deus vai saindo da jogada. É muito interessante isso. Eu já trouxe essa palavra aqui na igreja, né? É dureza você se mover por propósito, porque muitas vezes, no início, que você tem que tomar uma decisão, você vai ver que você perde muito. Perde muito. Eu posso dar um testemunho até do que aconteceu comigo. Então, assim, se mover para o propósito, você está confiando 100% no Senhor, que Ele vai trazer provisão para aquilo que você precisa. Agora, você negociar muitas vezes princípios e valores para resolver um problema que é terreno, uma necessidade momentânea, pode te tirar completamente do propósito de Deus. Eu me lembro que eu estava chegando no 7º ano na editora Positivo e estava passando por um processo lá de venda e tal. Quem é próximo de mim lembra já dessa história. E eles estavam já mudando todo o quadro de funcionários, né? Ia deixar de ser uma empresa familiar. E eu, na verdade, eu já estava com aquela palavra no meu coração que eu ia focar total no ministério. E eu chamei, né, minha gerente, falei assim, olha, será que a gente não consegue fazer um acordo e tal? Eu quero ser o primeiro da lista, né? Tinha várias pessoas da empresa haviam sido desligadas e no meu setor tinha umas 40 pessoas. E tinham mais uns 12, era em 12 gerentes, né? 8 já tinham sido desligados. E aí você fica pensando, poxa, eu estou 7 anos aqui, ganhando um ótimo salário. Eu falei, ok, eu quero que me mandem embora, né? Eu quero pegar todos os meus recursos, tudo que eu tenho de direito e tal. E eu já tinha uma palavra no meu coração, estava em paz em sair da empresa e ficar aqui. E aí a minha gerente muito querida, a Carla Vivas, o nome dela, falou, eu vou falar com a diretoria e vamos ver o que eles respondem. E aí o que veio a resposta? Ela veio e me procurou e falou assim, olha, Eduardo, a empresa ela não vai te desligar, te mandar embora, e isso que já estava várias pessoas sendo mandadas embora. Falei, na cabeça deles, eles querem ficar com você até o final, quando der. Mas assim, você pode fazer uma coisa para que você ganhe todo esse recurso.
ser mandado embora por eles, você não vai. Você tem duas situações. Ou você vai pedir a conta, ou o que você pode fazer? Vai aos poucos piorando um pouco a sua performance. Aí, nos indicativos trimestrais, vai mostrar que o teu desempenho está caindo. E aí, provavelmente, eles já vão pegar e vão te mandar embora. São essas duas situações que foram passadas para mim. E ela colocou isso para mim. Aí eu pensei, poxa, se eu peço para ser mandado embora, eu não ganho nada. Tipo, ganho muito pouco perto do que eu ia ganhar de rescisão. Mas, cara, eu negligenciar princípios do reino que me ensinam a fazer o meu melhor, dar o meu máximo, ser exemplo naquele lugar, ser luz naquele lugar, mas daí eu ia perder todo aquele dinheiro. Claro, eu já tinha a resposta no meu coração do que eu ia fazer. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso, eu vou continuar dando meu sangue e beleza. Então, eu falo para eles que eu peço a minha conta, então. Falei isso, dei essa resposta. E eu não sei o que aconteceu lá na diretoria, com o RH, não sei quem estava no dia lá, mas isso caiu como uma bomba lá na reunião deles. Tipo assim, eles não acreditaram que eu escolhi a segunda opção. Né, poxa, era um dinheiro bem considerável que eu ia ganhar se eu recebesse, né, fosse mandado embora. E eles ficaram indignados. Falaram, nossa, não acredito que ele decidiu pedir a conta. Né? Resumo da história, passou uma semana, Deus tocou o coração lá do rapaz lá, do diretor, que estava na época lá, o Eduardo, falou assim, cara, eu não posso fazer isso. Ele deu o jeito dele, não fez isso com ninguém, mas daí eles me desligaram e me mandaram embora, para eu receber todo aquele recurso. Mas eu tive que ter um posicionamento ali na hora, ou seja, financeiramente, para o meu momento que eu ia estar sem emprego, uma nova fase, família, a Amanda tinha acabado de nascer, você pensa, meu Deus do céu, é muito dinheiro, não pode, nossa, tá bem fácil para eu resolver isso aqui, você mandar embora e vai estar tudo certo. Mas a nossa vida, a vida com Deus é sobre isso. Você não pode em nenhum momento negociar princípio nenhum valor, e nem valor do reino. Algo aconteceu no mundo espiritual, sem sombra de dúvidas, né? Você se posicione e deixe que Deus cuide das coisas. Se eu não receber, aí você pergunta, tá, mas e se você não tivesse recebido? Deus ia suprir, ele ia cuidar da minha casa e está tudo certo. Mas Deus honrou uma postura, Deus honrou uma decisão. E não se trata do dinheiro, mas se trata do nome de Jesus ser glorificado naquele lugar. Porque o Eduardo Arthur, ele me conhece do futebol, falou assim, cara, a minha chefe falou, ó, cara, ele é cristão, eu sabia que ele não ia fazer isso. Ele falou depois. E é exatamente isso. Né? Então, quando a gente entende esse princípio do primeiro, a gente entende que Deus vem em primeiro lugar e não tem, eu posso até perder, eu posso até me prejudicar momentaneamente, mas eu jamais vou pecar contra Deus e jamais eu vou quebrar um princípio, porque princípio que você quebra, que você negocia, uma hora ele vai te quebrar. Isso é uma realidade. Eu já tive algumas conversas bem longas com o João, parece muito simples o que eu estou falando, mas, gente, pessoas dentro de igreja, é normal sonegar imposto. Pastores fazem isso. Tipo assim, e como se nada tivesse acontecendo. Pastores enganam as pessoas. A gente conhece pessoas próximas. Mentem. Ah, não, é só uma mentirinha, é só o jeitinho brasileiro. Não, porque não tem como prosperar aqui no Brasil se você não sonegar imposto. Né? Não é que essa é a fala que mais escuta. Gente, isso jamais pode acontecer com as nossas vidas. Jamais. Entendeu? Puxa vida, mas... Nossa, meu Deus, eu peguei um valor aqui do meu trabalho. Eu primiciei, eu dizimei. Nossa, meu Deus do céu, agora ficou R$50 para mim aqui. É sobre isso. É sobre você colocar Deus em primeiro lugar. Porque Jesus, a gente analisando esse princípio, ele é a primícia do dízimo de Deus. Porque ele, antes da fundação do mundo, a gente já sabia que o Cordeiro ia ser imolado, ele ia ser sacrificado por nós. Então, o próprio Deus primiciou Jesus para as nossas vidas. Então, se o próprio Deus ele estabeleceu esse princípio, eu preciso abraçar isso e jamais negociar isso. Amém? Então, para que ninguém esqueça, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Então, deixei bem claro aqui como é que funciona esse princípio. E
só indo já aqui para a reta final, qual uma maneira para eu entender melhor e aplicar isso na minha vida, né? A gente fala dos primeiros frutos, né? Então, a gente pode aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas. Mas quando se trata de emprego e de trabalho, está totalmente ligado a recursos, sim ou não? Totalmente ligado. Porque qual que é o principal objetivo, assim, ó? Se você perguntar para qualquer pessoa normal, cara, por que você trabalha? Ué, eu vendo as minhas horas para eu receber dinheiro para me sustentar. Então, quando a gente fala sobre emprego, sobre trabalhar, está totalmente conectado com recurso. Não adianta a gente ficar mistificando, tentando, sabe, dar umas voltas. Não, gente, é dinheiro. É recurso. Agora, para o cristão, tem um ponto a mais. Porque toda a capacidade, todo o talento, toda a inteligência que Deus te deu para você estar trabalhando não é simplesmente apenas para você receber um valor. Mas a mentalidade que eu saio da minha casa é a minha empresa, então tem vários que têm empresa aqui, né? Então, a minha empresa, ela não existe apenas para eu faturar e gerar dinheiro. Mas a pergunta que você deve fazer para si mesmo é, Deus, ou perguntar para Deus, como que a minha empresa pode servir à sociedade? Como que a minha empresa pode servir à sociedade? Esse que é o ponto. Então, tudo que você faz não é simplesmente apenas para ganhar dinheiro, mas, de alguma maneira, eu estou apresentando Jesus através daquilo que eu estou fazendo. Né? Tem um texto aqui, ó, eu vou ler para vocês, eu até separei, e não é um, são vários, mas eu vou pegar um aqui para vocês entenderem quão sério é isso. Paulo está falando aos Filipenses aqui no capítulo 2, no versículo 14, assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, assim, na verdade, o mundo jaz no maligno. É normal sonegar, é normal reclamar, é normal o chefe estar aqui, ele virar as costas, o cara começar a reclamar do salário. É o cartão, é o dissídio que aumentou muito pouco. Aí começa, quem trabalha nas empresas, sempre tem essas panelas, sempre tem essas coisas. E já era, na época lá de Paulo já existia isso. Então sempre vai ter as pessoas que vivem murmurando, sempre vão ter as pessoas que estão reclamando. Então o que a Bíblia está dizendo? Galera, essa galera aí que dá mau testemunho e os ímpios já existe. Não seja igual a essas pessoas. Não fiquem reclamando, não fiquem discutindo. Façam com zelo tudo que vocês estão fazendo. Porque existe um propósito no nosso trabalho e na nossa empresa. Amém? Amém? E qual que é esse propósito? É refletir Jesus. E aí a gente pode pegar lá os princípios de Provérbios, né? É cobrar o que é justo. É você abençoar, é você ter uma sensibilidade de entender o teu cliente, você ter uma sensibilidade de entender as pessoas que estão trabalhando com você, a maneira que você trata. Gente, de verdade, se a gente sai da nossa casa para trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro, a gente não entendeu o Evangelho. A gente precisa reaprender o Evangelho todo. Se a gente tem um objetivo de expandir o nosso negócio, abrir um novo local, expandir para ter mais clientes, simplesmente apenas só visando o lucro, a gente não entendeu o Evangelho. Porque o mesmo Deus que fala mais de dinheiro do que salvação, ele é o mesmo que um dia disse, falou, olha, e inspirando o apóstolo Paulo, olha, vocês não podem ficar acumulando riqueza na terra. Vocês não podem colocar o coração de vocês nessas coisas. Porque essas coisas se desfazem, essas coisas ficam. É palha. O fogo vem e consome tudo, isso aí vai ficar tudo. Então, tipo, olha o paralelo, vocês não concordam? É antagônico o negócio. Então, é uma questão de propósito e de coração. Amém? Então, se o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus e a gente entende o nosso propósito, vai fazer todo sentido ganhar recurso. Vai fazer todo sentido ganhar dinheiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, a gente pegando um exemplo assim bem palpável, tem um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então ele está falando assim, honre o Senhor com todos os seus recursos. Tá, pastor, mas dízimo não é 10%? Ele está falando aqui a respeito, né, sobre honrar o Senhor com todos os recursos, porque fala do princípio
de colocar Deus em primeiro lugar e todas as coisas em primeiro lugar. Dízimo, todo mundo sabe, vem de 10%, enfim, etc. Mas quando ele está falando honre, então o lance de Deus com o homem sempre foi honra, foi primeiro lugar, sempre foi fidelidade. Ou você acha que Deus tem lá uma HP e fica fazendo conta se cada um... poxa, esse aqui deu uma oferta, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Gente, não, né? Deus ele é soberano sobre tudo. Agora, é que quando você começa a entender os princípios, vai muito mais além do que a gente pensa. Né? Então, eu vejo assim que quem faz parte da nova aliança e tem uma revelação, entende, eu vou honrar o Senhor com todos os meus recursos. E isso engloba as nossas vidas, amém? É que a nossa profissão, é que o nosso trabalho aqui não se trata apenas ali da moeda, do recurso monetário, mas é com tudo. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer aí nesse segundo semestre, como que eu posso honrar Deus com aquilo que Ele tem me dado? Será que eu tenho carregado, assim, tenho abraçado e vivido esse princípio do primeiro, ou seja, ter Deus em primeiro lugar na minha vida? Façam essa pergunta, amém? Amém? Vou dar um exemplo aqui, né, sobre dízimo, né? As pessoas perguntam, o que eu devo dar, o que eu devo fazer? E não é nem essa a questão. Mas olha só, um dos textos que fala sobre isso, e tem Velho, Novo Testamento, enfim, mas lá em Levítico 27:30 diz assim, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Eles são consagrados ao Senhor. Então, aqui nesse texto, não está nem falando sobre o 10%, ou isso, ou aquilo. Aqui está dizendo que tudo pertence a Deus. Amém? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. Eles são consagrados ao Senhor. Então, quando a gente fala de dízimo, usando um exemplo aqui, Deus quer os meus 10%. Não, Ele quer os teus primeiros 10%. Até na nossa administração do que a gente faz. Então, aqui, eu recebi aqui, está todo o meu recurso. Aí eu falo, deixa eu pagar aqui essa conta, aí tem um mercado, aí tem isso. Não. Ele quer, quem é primeiro na minha vida? Não, Deus, isso aqui é teu. Agora eu vou pegar e eu vou pagar todo o meu restante. Isso que eu estou explicando aqui para vocês é uma questão de consciência, é de mentalidade. E fala do princípio do primeiro. Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Então, Deus é o primeiro em sua vida? Eu quero acreditar que sim. Amém? Você entendeu esse princípio? Então, não é sobre dar dinheiro para Deus. É sobre dar o primeiro e melhor da sua vida para Ele. Então, a gente vai ver homens extremamente ricos. Gente, eu até anotei aqui um dado que é surreal. Assim. Tem até outras pessoas que falam acerca disso, né, da riqueza que Salomão tinha. Eu acho que nunca vai ter alguém, se você fosse trazer para a moeda de hoje, você não vai ver ninguém que foi mais rico do que ele. Então você vê, o lance de Jesus sempre foi coração, ou do próprio Deus, coração e fidelidade, sim ou não? A gente vai ver uma viúva que tinha apenas, né, uma moedinha. A gente vai ver em algum momento que um dos discípulos, que era Pedro, ele não tinha naquele momento dinheiro para pagar o tributo. E aí o próprio Jesus, né, ele opera algo extraordinário, fala assim, olha, vai lá, tira da boca do peixe, e ele prepara. Então Deus sempre traz provisão, amém? Deus sempre vai trazer provisão. Mas ao mesmo tempo que você vê pessoas ali com muito pouco, a gente vê na própria palavra gente com muito dinheiro. Então o problema de Deus não é dinheiro. Mas o lance do Senhor é o coração do homem. A quem ele entrega, como que ele lida com a vida dele. Quem vem em primeiro lugar na vida dele. A gente fala umas frases assim que parece que é clichê, mas que são verdadeiras. Deus, ele vem antes da Fernanda, Deus vem antes da Amanda. Imagine, até a Luz lá está com os netinhos, coisinha mais linda. Gente, meu Deus, acho que ela, se pudesse, ela dava o mundo para a neta. Mas Deus vem antes de todo mundo. Né? Coitada da Fernanda, perto do relacionamento que eu tenho que ter com Deus. Deus, ele vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando a gente entende o princípio do primeiro, nada fica pesado. Nada fica pesado. Deus vem em primeiro lugar. E como que eu honro e como que eu vivo esse princípio? Me importando com as coisas que Deus se importa. Ele ensina isso, então eu falei assim, ok, eu vou tratar isso com zelo e prioridade na minha vida. Se Deus está falando, nossa, é importante, vai chegar em alguns momentos e falar assim, meu filho, feche a porta da tua empresa, vai estar lá com teus irmãos na igreja.
Eu te criei não para você ficar correndo só atrás de dinheiro. Mas tem algo extraordinário acontecendo lá que eu preciso que você receba. E é isso. E é isso. Tem outro texto, não vou me lembrar agora, mas é a maneira que Deus vê o dinheiro, da mesma maneira que ele vem, ele vai muito fácil. Sim ou não? Então, é um desafio para nós lidar com tudo isso. E eu entendo assim, o reino precisa de recursos, o reino precisa de pessoas prósperas e que tenham recursos. Realmente, nós precisamos, né? Eu falo para vocês que eu tenho uma indignação santa, assim, que falo, Jesus amado, as pessoas mais ricas assim são ímpios e que muitas vezes nem sabem o que fazer com o dinheiro e acabam aplicando para coisas erradas. E aí nós temos os princípios, nós temos assim princípios assim que são milenares e que uma vez vivido isso, é matemática. Sim ou não? Cara, que vocês coloquem, creiam e coloquem isso no coração de vocês, permitam que o Espírito Santo venha frutificar isso, amém, gente? Então não é sobre dar dinheiro para Deus, mas é sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida para Ele, amém? É sobre adoração, é sobre o amor, é sobre quem é o primeiro em sua vida, em minha vida, amém? Então Ele deu tudo, Ele deu a sua própria vida, mas e nós vamos dar o que para Ele? Então, a sua primícia santifica e protege. Então, o que é a primícia? Aquilo que você coloca em primeiro lugar, é aquilo que você dá em primeiro lugar. Amém? E todo o restante dos seus recursos estarão protegidos. Então, assim, gente, esse é só um breve pensamento, uma introdução dessa série de mensagens que a gente vai conversar e que a gente jamais pode negociar. Ou Deus ele vem em primeiro lugar nas nossas vidas, ou Ele não vem. E eu dei o exemplo aqui do dízimo, mas a gente pode aplicar em todas as coisas, em tudo que a gente está fazendo. Poxa, eu estou fazendo algo que é certo. Eu entendi um princípio acerca do dízimo. Eu entendi que isso aqui pertence ao Senhor e está tudo certo. Mas qual foi a maneira que você dizimou? Isso revela se você vive o princípio do primeiro ou não. Ou seja, não, a primeira coisa que eu penso, olha, está aqui, isso aqui pertence a Deus, eu não quero nem pensar nisso. Depois vem as outras coisas. Amém, gente? Por isso que esse princípio ele é tão sério, é por isso que pessoas hoje negligenciam seus casamentos, é por isso que pessoas negligenciam o tempo com os filhos, é por isso que pessoas negligenciam a igreja, o corpo de Cristo, porque não tem Deus em primeiro lugar. Deus é um Deus que não vai deixar faltar nada para nós, amém? Agora, cara, trazendo isso para o nosso lugar de trabalho, gente do céu, de verdade, assim, ó, se a gente começa a viver princípios do reino, chaves vão sendo viradas e na estação correta nós vamos prosperar muito. Muito, 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 muito. Eu estava vendo, né, os recursos que foram levantados e teve a construção do templo lá. A gente vê no Velho Testamento, assim, você começa a trazer os recursos para agora, assim, tipo assim, era bilhões, assim, tipo 21 bilhões se fosse hoje, eles gastaram. Então, tipo assim, Deus nunca teve problema de dar dinheiro para o homem. Deus nunca teve problema de prosperar, né? E esse é o grande mistério. Deus ele nunca teve problema com dinheiro, até porque, vocês creem que Jesus era Deus? Sim ou não? Jesus ele era tão despreocupado com isso que ele colocou um tesoureiro ali que tinha problema com dinheiro, para lidar com o dinheiro do ministério. Ele deve pensar, puxa vida, eu sei exatamente o que esse camarada aí passa. Vem você aqui cuidar dos recursos aqui do nosso ministério, então. Jesus está dando um recado ali. Assim, olha, eu não me movo por isso aqui, mas isso aqui move ele. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que eu falei ali, que é a prova. É um dos temas ali. Então, assim, gente, eu creio muito que Deus quer liberar algo esse ano ainda sobre a vida de cada um, na sua vida profissional, na sua empresa. Mas existe uma maneira de prosperar de forma correta. Tem dois caminhos. Dá para prosperar do jeito da terra ou dá para prosperar do jeito do céu. Dá para enriquecer do jeito da terra? Claro que dá. Sem sombra de dúvidas, mas você provavelmente vai enriquecer prejudicando pessoas, pecando contra Deus, e aí tem a ver com salvação. Agora, se a gente decidir prosperar do jeito que o céu estabeleceu, a gente vai abençoar pessoas, vai abençoar vidas, a gente vai se tornar mais parecido com Jesus, amém?
E sem sombra de dúvidas, o dinheiro, Mamon, nunca vai governar as nossas vidas, mas vai ser sempre Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que vai governar as nossas vidas. Amém? Porque o que a terra diz, o próspero é o que acumula muito, né? O que tem muito, e que tem isso, e que tem aquilo. Meu Deus do céu. Deus nunca estava preocupado. Olha, eu não pego um texto assim, olha, Eduardo, faça isso, e acumule, e passe 10 anos acumulando, porque um dia vai vir uma... Não, não é assim que funciona. A Bíblia é feita de princípios e de fundamentos. E a gente precisa viver esses princípios e esses fundamentos. No começo pode ser custoso, gente. Não é fácil. Porque existe a generosidade, a semeadura. Eu nunca vi alguém que se preocupou com o reino que Deus deixou de cuidar da sua empresa. A gente tem vários testemunhos aqui. E o céu se alegra disso. Pessoas são abençoadas. Eu acho que a coisa, tipo, ninguém nem sabe, mas o Marcelo, ele é contador da igreja antes dele ser da igreja, né? E isso revela o coração dele. E eu me recordo que ele veio para cá e falou assim, não, eu oferto o que Deus me deu, o meu talento, o meu dom, eu oferto para a igreja. Vocês não precisam pagar honorários, não precisam me pagar nada. Eu faço isso com amor. E é sobre isso. Esse é o princípio. É que Deus vem em primeiro lugar. Agora ele poderia pensar, puxa vida, né? É mais um cliente para minha carteira de clientes, né? Essa igreja, daí eu pego outro, daí eu pego outro, daí eu pego outro. Não. Então, é sobre isso, não é sobre dinheiro, mas é sobre colocar Deus em primeiro lugar. E sem sombra de dúvidas, Ele vai cuidar das nossas finanças. Amém, gente? Amém? Então não esqueçam desse princípio. Um dia, alguém que era puro foi sacrificado para resgatar quem era impuro, que era todos nós. Será que Ele não é digno da gente, sabe, sempre deixar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então eu queria que vocês guardassem isso no coração e se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês podem fazer agora. Alguém quer? Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Não? Tá tudo certo? Estão felizes, né? Tá tudo certo, né? Amém, então. Eu vou fazer uma oração para a gente aqui terminar. Fazer diferente, José. Faça uma oração. Vamos participar, senão só fala. Faz uma oração aí, José. É só o povo. Eu vou testemunhar. Eu senti no coração que ele ia dizer isso. Eu vi aqui, ele vai me chamar para orar na hora. Deus. Pai amado, querido, nós louvamos, Senhor, te adoramos e agradecemos ao Senhor pela palavra que recebemos nesta noite, Senhor. E louvamos pela vida do teu servo, Senhor, o pastor Eduardo. Pai, em primeiro lugar, eu quero orar pela vida dele, Senhor. Que ele também tem se doado, tem se entregado aqui, tem dado de si, ó Pai, pela igreja, por esta família. E nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele, Senhor. Que assim como ele ministrou a palavra para nós, ó Deus, que ele receba tudo que o Senhor tem de melhor para a vida dele, para sua esposa, para sua filha, para toda a sua família, Senhor. Que aquilo que lhe falta, que o Senhor venha suprir, meu Deus. Que aquilo, Senhor, que ele tem sonhado, tem planejado e tem colocado em tuas mãos e apresentado a ti, que o Senhor ponha o teu selo. E, ó Deus, derrame sobre ele esta bênção, Senhor. Nós oramos para que o Senhor libere a sua casa própria, Senhor, o seu território. Nós oramos para que o Senhor libere os recursos financeiros para ele, Senhor. Não somente, assim como ele tem ministrado, ele tem um coração generoso. Nós conhecemos, acredito que a maioria aqui já experimentou da generosidade dele, Senhor. E, ó Pai, nós oramos para que o Senhor derrame sobre ele esta bênção de prosperidade, de multiplicação de recursos, para que também, Senhor, ele possa investir mais ainda no teu reino, Pai. E, ó Deus, nós oramos para que o Senhor levante aqui homens e mulheres, Senhor, que sejam, Senhor, generosos, que vivam e que dediquem a sua vida em primeiro lugar ao Senhor e ao teu reino, Pai.
que entendam, que compreendam a Tua palavra, Senhor meu Deus, que ponham em prática dia após dia, Senhor. Que nesses dias, que são dias difíceis, que são dias que o Senhor mesmo declarou quando esteve aqui na terra, vocês vão ter aflições, vão passar por aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Senhor, que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de aflições, de lutas, de dificuldades que o mundo passa, nós sabemos que nós não vamos passar por essas aflições, nós vamos ver essas aflições, mas o Senhor está conosco, suprindo as nossas necessidades, abençoando cada um, Senhor. E nós oramos para que isso, Senhor, aconteça em toda a família, Senhor, em toda a Iarne, Senhor. Ó Deus, todos os que aqui estão. Também, Senhor, meu Deus, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe aqui aqueles que irão, Senhor, meu Deus, começar o seu empreendimento, Senhor. Principalmente as mulheres, às quais foi liberada uma palavra este ano, Senhor. Que o Senhor dê não somente a ideia, mas dê a sabedoria para planejar, para estabelecer os alvos, para colocar em prática, Senhor, as prioridades e para, Senhor, colocar em ação tudo o que precisa para fazer acontecer, Senhor, dentro dos princípios da Tua palavra, Senhor. Que ponham, que essas mulheres, Senhor, meu Deus, se levantem como guerreiras na área do empreendedorismo, Senhor. E que elas, Senhor, invistam a sua vida, Senhor, meu Deus, para a edificação do Teu reino aqui na terra, Senhor. Que elas possam testemunhar das bênçãos e dos milagres do Senhor, meu Deus. Pai, oramos também pelos empresários que aqui estão, Senhor, por aqueles que já têm o seu negócio, Senhor, meu Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça prosperar, que eles vivam esses princípios, Senhor, que estão sendo ministrados através da Tua palavra, Senhor. E que eles possam experimentar dos milagres do Senhor na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças, Senhor. Que nada lhes falte, Senhor, que eles sejam guiados dia após dia pelo Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, nos negócios, nas empresas, nas finanças, Senhor, e que eles jamais venham, Senhor, negociar os princípios, Pai. Oramos para que o Senhor os fortaleça e os livre do mal, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor afaste de perto deles, Senhor, meu Deus, o homem mau, o homem corrupto, Senhor, meu Deus. Afaste, Senhor, toda a opressão maligna, Senhor, e lhes dê a vitória, Senhor, diante dos inimigos, Pai. Meu Deus, que não apenas um, Senhor, mas todos os que têm os seus negócios, Senhor, possam testemunhar, Senhor, que venha uma onda, Senhor, meu Deus e Pai, de prosperidade nos negócios, Senhor, de todos, Pai. Ó Deus, que isso seja, Senhor, como no corpo, Senhor, que assim, Senhor, meu Deus, quando o corpo está saudável, todo o corpo sente, Senhor. Quando os membros estão saudáveis, todo o corpo sente, Senhor. Quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sente. Que assim aconteça, Senhor, nas finanças de cada um, Senhor. Que a prosperidade atinja, alcance, Senhor, todos, Pai. Sem deixar nenhum de fora, meu Deus. Que todos vivam em unidade, Senhor, de propósito, em unidade de visão, em unidade de linguagem, Senhor, meu Deus, como tem sido ministrado nessa casa, Pai. Nós oramos e abençoamos, Senhor, meu Deus, todos os que aqui estão, aqueles que faltaram, Senhor, meu Deus, mas que em breve irão ouvir essa palavra, Senhor, meu Deus, ó Pai, que será direcionada a eles. Louvamos e agradecemos ao Senhor em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.